Depois do sucesso de A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que ganhou a adaptação para o cinema pelo diretor Karim Ainuz e venceu o prêmio Um Certo Olhar no Festival de Cannes em 2019, Marta Batalha lança Chuva de Papel. O romance conta a história de um repórter policial decadente e a escritora conversou com o Entre Linhas sobre a trajetória e as reviravoltas do personagem. Marta, você teve um livro de grande sucesso, que é A Vida Invisível, de Eunice Guzmão, que é um livro que tem um aspecto meio tragicômico, embora seja bastante dramático, inclusive a adaptação cinematográfica talvez tenha sido mais dramática do que o próprio livro. E aqui em Chuva de Papel, a gente tem um livro muito diferente por causa do contexto histórico, mas também tem esse traço tragicômico, né? Você vê a relação entre os dois livros? Eu acho que sim, eu acho que a relação que eu vejo entre os dois livros é justamente essa questão de você ligar o humor à tragédia, né? Ou de você, para falar de temas difíceis, né? Você usa o humor. No caso de Eurídice, nós tínhamos um narrador irônico. Chuva de Papel é um pouco diferente, a gente não tem um narrador irônico, nós temos situações cômicas, tragicômicas, e também temos a voz dos personagens contando essa história que traz o humor para a narrativa. Chuva de Papel é uma história bem diferente, é uma história de um relacionamento inesperado entre um velho repórter policial do Rio de Janeiro e uma dona de casa na Tijuca. Eles são obrigados a conviver durante a pandemia num apartamento e dessa convivência, esse repórter, Joel, acaba descobrindo algumas coisas sobre a Glória, que é a dona do apartamento, e sobre si mesmo. Então eu acho que o humor, nesse caso, ele acontece por causa das situações e também ele está mais na voz dos personagens. E nessa história do Rio de Janeiro, a gente tem uma sucessão de tragédias urbanas que contrastam com a tragédia pessoal, tanto do jornalista que está num momento de fracasso existencial, mas que se vê espelhado na sua anfitriã Glória, que tem uma vida traumatizada e que tem uma força muito grande de sobreviver a essas tragédias pessoais, familiares, né? Tem uma correlação entre as três coisas, né? A tragédia de um jornalista, de uma vida fracassada, a tragédia do Rio de Janeiro, que é uma tragédia também tragicômica em alguns momentos, talvez mais trágica do que cômica, e essa marca dessa anfitriã que é algo que vai se revelando muito mais profundo de qualquer outra ao longo da narrativa, né? Na primeira parte do livro, os dois estão ali no apartamento, acontece a pandemia, e eu acho que existe assim, um confinamento dentro do confinamento, porque são pessoas que estão, existe a pandemia, eles estão isolados do mundo, mas também são duas pessoas muito solitárias e que conversam muito, né? Assim, o mundo interior dessas pessoas é bastante rico, né? Tanto o Joel quanto a Aracy e a Glória são pessoas que estão ali. Tem uma solidão na vida delas. O que o Joel registrou nas reportagens é um pouco a história do Rio de Janeiro e de como o Rio de Janeiro se tornou violento e decadente, né? E por causa disso ele ficou um pouco insensível e ficou um pouco duro, né? Ele era uma pessoa que ele tinha uma vida emocional bastante complicada e ele só foi capaz de entender algumas coisas, algumas questões de relacionamento e de afeto no convívio com a Glória, e quando ele para realmente, né? Quando ele não pode mais trabalhar e ele para, e ele tem que olhar para si mesmo e ele observa tanto a vida da Glória quanto a vida da Aracy. Eu acho que aí ele consegue talvez se ligar em outros níveis de história e de sentimento. Não é nenhum spoiler a gente contar que nas primeiras páginas ele tenta se suicidar. E o suicídio dele é comprometido por uma manifestação, um panelaço, e aquilo vira uma coisa, ao mesmo tempo rocambolesca, ele acaba parando numa cama de hospital em que ele assedia a enfermeira e coisas assim, então, né, ele é tudo meio torto, meio gauche na vida dele, mas ao mesmo tempo ele imagina
o obituário dele, a história que vai ficar. Então tem um contraste entre a realidade dele, desastrada, e aquilo que ele tenta fazer sobreviver como legado, como memória. E isso tem essa ambiguidade que percorre o seu livro, que eu acho muito interessante, muito singular, né? Que ao mesmo tempo é comovente e ao mesmo tempo é muito cômico. Na hora que ele inventa o obituário dele, ele fala que ele é maravilhoso, isso e aquilo outro, né? Que ele foi esse grande repórter. Então ele fantasia um pouco. Mas na hora que ele está dentro, nas outras partes da narrativa, que ele está contando as histórias pelas quais ele passou para esse ouvinte imaginário, ele não está fantasiando, ele está contando a história que realmente aconteceu, né? Então é interessante essa parte, porque ele não precisa inventar para mostrar tudo aquilo que ele passou e de uma forma que convença o leitor de que foram histórias extraordinárias. Em dado momento você escreve que o Rio tinha virado um pastiche de si mesmo, mas é um pastiche consciente, né? É um pastiche que ao mesmo tempo ri, né, da sua própria repetição, né? Ri de seu próprio movimento circular em torno dos mesmos problemas dos quais não sai, e talvez não queira sair, porque está preso um pouco a um imaginário e a um universo que, afinal das contas, compõe, né, o panorama humano dessa cidade, que é catastrófico muitas vezes, mas que é muito singular ao mesmo tempo. Muitos romances, assim, eles se fazem vivos porque eles têm um senso muito forte de lugar, né? Assim, você consegue colocar aqueles personagens para transitar num lugar que o autor conhece bem, e o leitor acaba que conhece a cidade através desses personagens e da narrativa. E o Rio, ele é gaiato, porque é uma forma de você sobreviver à cidade, né? Os cariocas, eles são gaiatos, existe um humor, existe uma forte tradição de humor no Rio de Janeiro, né? E, pessoalmente, é como eu consigo lidar com isso. Eu amo a Alice Munro, adoro a Alice Munro. Eu gosto muito da Elizabeth Strout também. São duas autoras que eu leio e releio bastante. Óbvio que, como toda escritora, assim, às vezes a gente lê e a gente, por um tempo, quer se tornar essas pessoas, né? Então, eu me lembro que durante bastante tempo eu estava escrevendo, mas eu estava tentando escrever narrativas sérias sobre o Rio de Janeiro, e ficou horrível, sabe? Ficou, assim, uma coisa completamente engessada. Eu já percebi que, assim, eu sou real, eu faço alguma coisa verdadeira quando eu uso o humor, ou quando eu uso uma forma de contar que é muito parecida comigo e não é parecida com a elegância da Alice Munro ou com Elizabeth Strout. E eu acho que o Rio propicia esse tipo de narrativa mais gaiata, mais direta, que eu uso. O que eu quero mostrar é que essa reação das pessoas à realidade, né, acontece no Rio de Janeiro, mas, assim, é também uma condição universal. Morreu na semana passada na França, aos 94 anos, o escritor tcheco Milan Kundera, que se tornou mundialmente famoso com A Insustentável Leveza do Ser. Adaptado para o cinema por Philip Kaufman e estrelado por Juliette Binoche e Daniel Day-Lewis, esse romance de 1984 é a melhor porta de entrada para o universo de Kundera, mesclando reflexões filosóficas a um drama amoroso atravessado por questões existenciais e pela brutalidade da história. No caso, a história da Tchecoslováquia comunista e da Primavera de Praga, tentativa de humanizar o socialismo que foi massacrada pelos tanques soviéticos no episódio mais marcante do libertário ano de 1968. Na esteira desse acontecimento traumático e das perseguições que sofreu por causa da publicação do romance A Brincadeira e do livro de contos Risíveis Amores, Kundera se exilou na França em 1975, passando a escrever em francês a partir do romance A Lentidão, de 1995. Autor de ensaios sobre literatura e música, em especial sobre o compositor tcheco Leos Janáček,
Kundera tinha como tema recorrente em sua obra o confronto entre a vulgaridade das palavras de ordem coletivistas e uma complexidade subjetiva que encontra no erotismo, no cinismo e na farsa uma forma de resistir à opressão, mas também, passado o pesadelo comunista, uma forma de responder ao narcisismo repetitivo da sociedade do consumo e do espetáculo, tema de seu último romance, A Festa da Insignificância. Em 2021, o documentário Milan Kundera, da brincadeira à insignificância, prestou um tributo à vida e à obra do autor de A Imortalidade. Vou indicar para vocês hoje A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Ugumãe. É um livro que retrata um pouco a meia-idade, assim, né? Um idoso que perde a mulher e ele precisa ir morar num asilo. E aí ele começa a pensar um pouco sobre a linearidade da vida, as memórias afetivas que ele tem. A princípio, ele tenta não se unir com os outros idosos que moram nessa casa. E depois ele define ter um grupo de amigos e aí todos eles têm muita experiência. Eu acho que a velhice, assim, né? Passa muita experiência, muita reflexão sobre a vida. O livro que eu vou indicar é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. É um livro da Taylor Jenkins, é um livro que eu amei e eu chorei no final. Ele é um romance, então e tem um plot twist. Você começa sendo com uma coisa e de repente é outra. Ele mistura passado, presente. Ele tem uma pegada ali de chamar uma biografia, né? Então tem os pensamentos dos personagens e é muito bom, eu recomendo. Minha indicação é O Açúcar Queimado, da Avni Doshi, que é uma escritora indiana. Fala sobre a relação dela com a mãe, que é diagnosticada com Alzheimer precoce. Eu peguei esse livro aleatoriamente e me interessei porque minha avó estava com Alzheimer no passado. E foi muito interessante para ver a conexão com a minha família. E é escrito de uma forma muito linda. Eu fui tirando foto de todas as páginas. É poesia pura, recomendo muito. Depois do intervalo, uma conversa sobre o espetáculo teatral Camus e o Teólogo, um encontro improvável, em cartaz no Teatro Aliança Francesa, em São Paulo. O Entre Linhas volta já. Duas visões opostas sobre a fé, questionamentos sobre o sentido da vida e amizade entre dois homens marcam o espetáculo Camus e o Teólogo, um encontro improvável, com direção de Clarice Abujanra. A peça é baseada no livro homônimo do pastor protestante norte-americano Howard Mama, que conheceu Albert Camus, autor de O Estrangeiro e o Mito de Sísifo, na Paris dos anos 50. Camus era um escritor e pensador, ateu explicitamente, que pensou o absurdo da condição humana justamente pela ausência ou a impossibilidade de crer em Deus, e vocês optaram por fazer uma peça que parte de um livro escrito por um teólogo, um pastor protestante, que fala de encontros em que o Camus teria falado das suas questões religiosas, justamente, que são desconhecidas, né? Eram inéditas até então. Por que essa opção de abordar o Camus por esse viés? Eu estava numa fase caminiana, tinha lido O Estrangeiro, estava um pouco assim, eu falei, o cara foi condenado por ser uma pessoa verdadeira, né? E aí os diálogos, quando eu vi, eu fiquei muito empolgado. Aí eu falei, mas é um livro, mas eu preciso transmitir esse pensamento para as pessoas. E aí eu falei, eu vou fazer isso uma peça de teatro. E encontrei o Cássio Junqueira, que topou fazer essa adaptação. Dá-me a coragem de viver os dias e as noites vazios da tua presença. Eu queria saber se você, ao compor a personagem do Camus, trouxe algo dessas referências, seja da cultura francesa ou do contexto histórico em que se passa a peça, nos anos 50, ou ainda da obra do próprio Camus, você trouxe na composição da sua personagem. Meus pais, eles moraram muito tempo na França. Quando eu era pequeno, eles conversavam em francês para a gente não entender. Então foi a melhor maneira de eu começar a aprender francês. Eu e a equipe, a estética dele, né, o cabelo, a estética dele, a gente tentou se aproximar
que é muito interessante, e o lado, ele parece meio cinematográfico, né? Ele parece um ator de cinema, né? Dizem que ele parecia o Humphrey Bogart. Né? Eu também acho, isso, parece que... muito Humphrey Bogart. Uma das coisas que é bom de fazer teatro é que a gente precisa estudar. Uma das coisas desse espetáculo é que é um aperitivo do Camus. Então, quando a gente vem para cá, assim, oba, agora eu vou ler esses livros, vou ler, dá muito mais vontade. E da composição do Howard Mumma, que a gente tem aqui um livro memorialístico em que ele fala pouco de si. Como é que você trabalhou isso? Eu conversei com 2 padres, conversei também com o pastor Ed Kivitz, que foi uma pessoa muito importante. Para compor esse personagem eu fiz isso, né? Eu já fiz 2 padres na minha vida, eu fiz uma novela, O Padre, fiz um longa-metragem chamado Primavera, e esse é o meu terceiro, e agora esse pastor. Eu escrevi coisas que significaram muito para muita gente. O Camus, certa vez, disse, não acredito em Deus e não sou ateu. Isso, de certa maneira, explica um pouco essa empatia que se estabelece entre o Howard Mumma e o Camus, contado, claro, ao ponto de vista do Mumma, mas é verossímil pensar que um ateu pode ter uma relação, enfim, de empatia profunda com um homem muito religioso, essencialmente religioso, né? Eu acho, inclusive, quando eles se conhecem, né, na verdade, pelo que é relatado pelo Mumma no livro, que o Camus ia na igreja ver Marcel Dupré tocar. Na minha opinião, humilde opinião, eu acho que o Camus naquele momento estava passando por algum conflito, né? E eu acho que ele se identificou em alguma coisa com o Mumma na questão religiosa. Por isso que ele abre esses debates. Então, acho que o Mumma, inclusive, nos debates que nós temos aqui no espetáculo, o Mumma é um teólogo, que coloca o ser humano como responsável pelos próprios atos, né? Eu acho que isso instigou, de alguma maneira, o Camus a ter uma conversa com ele e tentar entender esse Deus de alguma outra maneira que ele talvez não tivesse, que ele acredita, mas que ele pudesse a se aprofundar ou experimentar um pouco mais. Clarice, como é que foi a transposição para o palco de um livro de caráter memorialístico como Albert Camus, o teólogo, do Howard Mumma? É uma tendência forte dentro do teatro. Eu não tinha a menor noção, a menor ideia sobre esses 2 personagens. Quer dizer, o Camus sim, mas o encontro desses 2 nunca. Eu tenho a impressão que o Howard Mumma passou a ser conhecido, não apenas no Brasil, a partir dessa experiência, com toda desse relato. Certeza. E a adaptação feita pelo Cássio Junqueira e pelo Cássio Scapim, né, que resultou no texto, sintetiza, num período muito curto, um livro que narra encontros entre o Mumma e o Camus que se deram ao longo de mais tempo, né? Tem uma concentração temporal e espacial que a gente vê em cena e também com a participação, a introdução de uma outra personagem, que é a Simone Weil. Quando eu li a primeira vez junto deles, eu falei, gente, eu quero a Simone em cena. Aí ficou aquela coisa assim, não sei que a produção estava começando a nascer. Eu falei, achei uma de suma importância essa mulher na vida do Camus, né? Inclusive, no texto, ela é colocada como uma mola propulsora para ele tomar a decisão que ele tomou. Então, achei, assim, fundamental a presença dela. Não só o marco da presença feminina, como uma mulher com o histórico dela. O amor de Deus se manifesta através do amor ao próximo e da amizade. Nem sempre a pessoa consegue diferenciar a literatura de dramaturgia, né? A literatura é uma coisa, você lê ali na sua casinha, né? A dramaturgia é outra. Então, a minha preocupação o tempo todo era conseguir, porque é um texto onde a literatura está ali forte mesmo, né? Transformá-lo numa dramaturgia, uma coisa que chamasse e prendesse a atenção do público, né? Eu relutei muito com algumas coisas do texto no sentido de, não quanto à qualidade, mas voltando à história de ser dramaturgia, né? Eu disse, meu Deus, isso aqui se repete, se repete, se repete. De repente eu comecei a perceber, Manuel, que a cada vez que o mesmo tema vinha à tona, o Camus trazia uma nova pergunta que provocava, colocava o Mumma na parede para se explicar melhor, colocar melhor o ponto de vista dele. Isso foi uma coisa que me ajudou muito a entender essa progressão cênica que eu tentei dar, né? Eles começam à parte, né? Bem separados, e conforme a peça vai acontecendo, eles vão se juntando até que terminam num abraço juntos, né? Eu acho maravilhoso
o quanto o Camus colocou o Muma, o reverendo, na parede, com seu questionamento. A gente tem aqui um plano inclinado que dá uma sensação meio vertiginosa, ascensional, em direção a essa cruz que está ao fundo. Isso. E a gente quase sempre tem o Camus na parte baixa e o Momo na parte superior. Como se tivesse também essa relação... Uma coisa hierárquica essa da relação, igreja, né? Exato, e a relação hierárquica e a relação também de proximidade a Deus, e um apego ao telúrico, né? Ao material, ao terrestre, ao terreno, né? Quer dizer, isso é uma coisa que é uma metáfora visual do próprio texto. Esse cenário, que eu acredito ser maravilhoso, foi criado pela Dani Galli. Dani Galli é uma atriz. Eu falei assim, eu quero, Dani, um chão irregular, que não deixe o ator confortável. Eu quero que ele tenha que se equilibrar para estar em cena. Aí eu chamei o Ivan Bujarra, meu sobrinho, para a luz. Eu falei para ele, foge de luz de teatro, faz luz de cinema, não tem importância, eu assino embaixo. Eu quero ver sombra, eu quero ver um pouco, sabe, do Hopper na abertura. A abertura é um quadro do Hopper. Foi todo um agregar de possibilidades em torno de colocar esses dois personagens na berlinda. Não creio em Deus e não sou ateu, escreveu Albert Camus em 1954 num de seus cadernos de trabalho. A afirmação parece paradoxal, mas está no cerne de seu pensamento filosófico. Nascido na Argélia colonial, autor de clássicos da literatura francesa contemporânea, como os romances O Estrangeiro e A Peste, Camus também foi um dos maiores ensaístas do século XX. No mais conhecido de seus ensaios, O Mito de Sísifo, ele elaborou uma noção de absurdo que deriva essencialmente da percepção da condição humana num mundo sem Deus. Nesse livro de 1942, depois de afirmar que o único problema filosófico realmente sério é o suicídio, pois significa decidir se a vida vale a pena ser vivida, Camus explica que o motivo que leva a essa questão é que num universo subitamente privado de luzes ou ilusões, o homem sente-se um estrangeiro. Ou seja, as luzes da razão não respondem às questões fundamentais do sentido da existência. Mas também não é possível encontrar refúgio na religião, pois num mundo laico e materialista, governado por uma concepção científica de realidade, as divindades são mitos e dogmas ilusórios. É desse vazio metafísico que deriva o sentimento do absurdo, a percepção de que existe um divórcio entre o homem e o mundo, entre o ator e seu cenário. Depois de investigar as variantes do pensamento absurdo na filosofia moderna de autores como Kierkegaard e Heidegger, e depois de propor ao final de O Mito de Sísifo uma vivência trágica do absurdo que define nossa condição, Camus deu início a uma série de obras que ampliaram essa noção. Na peça teatral Calígula, ele faz do insano imperador romano a expressão do desejo humano de rivalizar com a crueldade de deuses nos quais já não se acredita, mas que são emblemas de nossa condição mortal. E, em O Homem Revoltado, Camus explora a dimensão política do absurdo. Nesse ensaio de 1951, ele critica os totalitarismos e as utopias como tentativas de resolver as manifestações históricas do absurdo, como a violência e a injustiça, que para Camus é preciso combater sem a esperança de encontrar um Eldorado ou uma terra prometida, pois a ilusão messiânica de criar uma sociedade onde reine a justiça absoluta termina por justificar o crime em nome da eficácia política, duplicando nossa injustiça primordial. O sentimento do absurdo, enfim, é uma angústia que deriva da nostalgia da unidade com um mundo hostil, surdo aos apelos humanos. Uma nostalgia que nasce do hedonismo solar, mediterrâneo, de sua Argélia natal, celebrado pelos textos de juventude de Camus e ao qual o escritor retornou no romance memorialístico O Primeiro Homem, que ele escrevia quando morreu, aos 46 anos, num acidente de automóvel na França, em janeiro de 1960.
O Entre Linhas de hoje termina recordando o escritor e artista plástico argentino Ernesto Sábato, que nasceu em 1911 e morreu em 2011 aos 99 anos. Sábato é autor de livros como O Túnel, sobre heróis e tumbas, e O Escritor e seus Fantasmas, sendo influenciado pela obra de Albert Camus. Dentre as várias premiações que recebeu, destaca-se o Prêmio Cervantes de Literatura. Até a semana que vem. Yo era antiperonista y celebramos la llegada de la revolución antiperonista, llamada Libertadora. Al año yo denuncié datos fehacientes traídos por un gran periodista, los denuncié por televisión y por radio, que se estaban torturando obreros peronistas en diferentes partes, y di nombres, apellidos y demás. A los 2 días apareció un manifiesto encabezado por Borges y diciendo que todo eso era una infamia, todo era verdad. Y de ahí en más no nos saludamos más con Borges. Eso no impide decir lo que voy a decir. Fue un maestro de la lengua, renovó la lengua castellana como lo había hecho Darío en su época. La lengua es el principal instrumento del escritor, pero también su principal enemigo.